Brasil tem oportunidade, mas deve piorar antes de melhorar. Diz aí Luiz Stuhlberger, CEO da Verde Asset, um dos maiores multimercados que a gente tem no Brasil. Para o Stuhlberger, dólar na casa dos 6,10 parece assimetricamente barato. O que você acha? Vamos ver quanto que o dólar tá agora? O USD, agora o Google não fala mais, né? Depois das gafes que a gente teve, mas dólar ia a 6,07. Você acha que tá barato? Tem potencial para subir mais? Ou que já subiu muito, que o mercado já estressou demais, esse negócio deve cair aí, voltar para baixo dos 6. Para mim, parece que tá mais ou menos justo, mas se bem que prever dólar é a pior coisa que o economista pode fazer, né? Historicamente, essas previsões foram praticamente um jogo contra. Se os economistas e especialistas falam para você comprar dólar, é porque tá na hora de começar a vender, que já subiu demais, né? Que mais que o Luiz Stuhlberger, aí uma grande lenda do mercado financeiro da Faria Lima, tá achando dos ativos brasileiros após esse 2024 terrível. Primeiro vamos entender aqui, né, com história, quem é esse cara, se ele tem propriedade para falar. Com histórico desde 97, um fundo tem um retorno acumulado de 27 mil contra 3.300 do CDI. Porém, eu não gosto de olhar esse negócio assim não. Eu acho que isso daqui acaba sendo meio abação de ovo injustificada, né? Eu acho que a gente tem que olhar para esse retorno, para quando for analisar alguma coisa, não nesse acumulado, que a gente só vê uma foto, mas sim no filme, como que foi isso ao longo do tempo. Vamos dar uma olhada aqui. Então, quando a gente pega aí o retorno acumulado desse fundo da Verde, né, o mais antigo, vê aí, 27 mil contra 3.300 CDI. Mas isso aqui é meio injusto, né? Na verdade, a gente tem que olhar essas janelas móveis. É de fato a maneira mais correta da gente fazer essa análise. Jogar essa janela aqui para pelo menos 60 meses, não 5 anos. E olha que engraçado, né? Você vê que de fato, lá no começo do fundo, quando o fundo era pequenininho e a gestora também era bem menor, o fundo de fato estava rendendo muito mais do que o CDI. Aí depois já começa a cair essa gordura, né, essa boca de jacaré. E conforme o tempo, o fundo vai crescendo e aí acontece o fenômeno que justamente me fez perceber que fundo de investimento não é um bom investimento, que é a síndrome do gato gordo, né? Quanto maior o fundo vai ficando, mais dinheiro eles vão ganhando com taxa de administração, menos eles querem arriscar para perder patrimônio. Até que você vê aqui no finalzinho, ó, o fundo está rendendo aí praticamente a mesma coisa do CDI, às vezes fica abaixo, às vezes fica acima. Então, lá atrás, de fato, foi um excelente investimento. Hoje, meu amigo, eu acho que não vale a pena. Em 5 anos, entre ganhar 55%, ficar com o dinheiro travado no fundo, pagando taxa, resgate em 30, 60 dias, etc. Ou ficar na liquidez diária para ganhar 3% a menos, não tem nem discussão, né? Obviamente eu vou ficar na liquidez diária, para mim vale muito mais a pena. Então, assim, eu acho que o cara já ganhou muito dinheiro, já fez sua história aí, já fez seu nome, mas hoje não tem nada de brilhar os olhos, não. Mas vamos entender aqui, né? Por que o Stuhlberger está mais pessimista com o Brasil? Primeiro ele fala sobre os nossos gastos primários, ou seja, o que o governo gasta efetivamente com o governo, né? 38% do PIB, e a gente tem o maior juro real do mundo. E segundo ele, mesmo com o mercado financeiro já estimando que a Selic vai chegar na casa dos 5%, isso pode ser pouco se a gente entrar num quadro de dominância fiscal. Mas, aparentemente, ele não acha que é isso que vai acontecer. E o que é esse quadro de dominância fiscal? Quando a gente tem o tamanho da nossa dívida como percentual do PIB atinge um determinado valor, e aí tem certas discussões sobre qual é esse valor, mas vamos dizer na casa de 90 a 100% do PIB, e esse PIB ele não está crescendo para poder meio que desafogar essa relação da dívida, aí acaba que você tem os juros subindo para tentar controlar o câmbio, e o câmbio acaba subindo, correndo atrás dos juros, fica um gato e rato ali. Esse seria o cenário de dominância fiscal, que é hoje, na minha visão, o maior medo aí dos gestores de investimento, mas que por enquanto, pelo menos para o Stuhlberger, não acha que é algo que vai acontecer. E aqui ele fala, né, que sem a gente ter uma visão, uma trajetória um pouco mais factível de melhorar a dívida pública, dólar na casa dos R$6 parece assimetricamente barato. Segundo as contas da Verde, eles calculam como valor justo para a moeda entre 5,60 e 5,70. E mesmo a gente estando aí cerca de 8% acima desse valor justo, ainda parece barato, porque segundo os modelos da gestora Verde, ainda vai piorar
antes da coisa começar a melhorar. Mas tem que fazer um disclaimer aqui que o Stuberger historicamente sempre foi mais pessimista do que a média dos gestores, tá? E aí eles lembram que no governo da Dilma Rousseff, quando o país de fato lidou com uma recessão, a moeda brasileira chegou a descolar 25%, ou seja, ficaria 25% acima desse valor justo, o que hoje significaria um dólar na casa de R$7. O que você acha disso? Você acha que o dólar vai para 7 ou ele volta aí para perto desse valor justo de 5,60, 5,70? O que é mais provável? Eu particularmente prefiro nem tentar acertar. Dólar é uma coisa que a gente compra todo mês um pouquinho, porque a nossa moeda, infelizmente, é uma moeda desvalorizada e a tendência histórica do dólar é uma só, para cima. E aí aqui o Stuberger fala da política do Banco Central, né, que ao longo das últimas semanas de dezembro vendeu bastante dólar no mercado, se desfez aí de parte das nossas reservas e acho que foi uma decisão acertada, mas se continuar vendendo demais o mercado vai continuar comprando e aí o negócio pode se complicar um pouquinho. Nessas reservas são aquilo que a gente tem para nos proteger e até por isso que tem esse nome, né, de reserva. Você tem a sua reserva de emergência, o país tem as suas reservas de dólar. Olhando para frente, né, para esse ano e para o próximo, o que ele vê como principal dificuldade, como principal risco, seria uma deterioração institucional. Em resumo, uma briga do governo com o restante do Congresso. Ele menciona que o governo segurou algumas emendas que eles tinham combinado com o Congresso Nacional, e o Congresso, senadores e deputados. E ele lembra que quem tentou governar sem o Centrão, que na minha visão acaba que é que de fato comanda as coisas lá em Brasília, acabou impeachment. Caso de Dilma, Collor e do Bolsonaro, que acabou voltando atrás para que não acontecesse, não chegasse ao impeachment. Então, colocando todos os riscos na balança, ele acha que deveria estar mais short, ou seja, apostando na queda dos ativos brasileiros, mais pessimista ainda do que ele já está. E aí um ponto que foi perguntado também nessa entrevista foi sobre a saída de dinheiro gringo que a gente teve nos últimos meses do ano e continua agora em janeiro, né? O Brasil teve quase 30 bi de saída de capital entre dezembro e janeiro, e aí, de fato, tem as empresas remetendo para pagar dividendos ou mandando dinheiro para as matrizes, mas a gente não sabe exatamente quem mandou e por quê, então isso tem sim, provavelmente, uma boa parte de investidores, né, de fundos estrangeiros que tinham dinheiro no Brasil, tirando esse dinheiro porque falta confiança aqui no nosso país para fazer um investimento maior. E perguntado sobre as oportunidades no Brasil, com esse grande barateamento que a gente teve dos ativos brasileiros no ano de 2024, né? A moeda ficou barata, a bolsa ficou barata, os títulos públicos ficaram baratos, ficou tudo barato. O que ele vê de oportunidade? A resposta é tudo no Brasil uma oportunidade enorme. O problema é o quanto vai piorar antes de melhorar na longa espera até as eleições. Achei essa frase bem forte porque de fato é isso, né? A gente tem aí mais 2 anos até a próxima eleição, não sabemos como vai ser a próxima eleição, mas o que a gente sabe é que de fato tem espaço para melhorar. E aí que vem aquela velha história de que nós, investidores brasileiros, precisamos ter muito sangue de barata e visão de médio e longo prazo. Quanto mais tempo você dá para os seus investimentos, maior é a chance de você ter algum sucesso, principalmente quando a gente tem todo esse caos da política impactando diretamente a economia e o preço dos nossos investimentos. É justamente por isso que eu defendo muito uma abordagem nos investimentos mais voltada para a geração de renda, porque quando a gente coloca tudo isso na balança, fica difícil esperar de fato os ativos brasileiros se valorizarem no longo prazo e ter essa paciência de só ver os resultados daqui a 10, 15, 20 anos. E um exemplo de estratégia que eu uso para ter esse resultado de renda e para ter uma certa recorrência maior, uma consistência maior, é a estratégia de trocas de ações que eu ensino na comunidade Renda na Bolsa. Vou deixar o link aqui embaixo para você conhecer, mas aqui a gente consegue todos os meses, aproveitando distorções de preço que acontecem no mercado e usando matemática e estatística, né, tirando a emoção do jogo, ter retornos acima da média e gerar renda com a nossa carteira todos os meses. Se você quiser conhecer, é só acessar essa página que está aqui no link da descrição e entrar para nossa comunidade e se juntar às mais de 160 investidores que a gente já tem. E caso você tenha gostado desse vídeo, já deixa seu like aqui embaixo também. Eu vou deixar mais um conteúdo para você assistir aqui do lado.